Bom dia, pessoal. Estou eu aqui de novo para fazer um vídeo relacionado à gestão profissional aplicada no futebol, né? Quem me acompanha já sabe que eu ando fazendo muitos vídeos focados em gestão de empresas para ajudar jovens empresários e empreendedores, e tenho falado também sobre gestão profissional aplicada no setor público e no futebol, que são duas carências absurdas que a gente passa. A gente vê que há um nível de amadorismo muito grande. Então, estou aproveitando o gancho que essa semana foi muito debatida, a questão da precificação e estratégias dos clubes para melhorar as taxas de ocupação, consequentemente a média de público e renda nos estádios, para fazer um vídeo de como que deveria ser feito isso, aproveitando as melhores práticas das empresas, principalmente empresas de eventos, né, que têm produtos similares ao futebol, que entregam eventos, tá? Bom, curte, eu tô começando aí, né? Curte nosso canal no YouTube, curte aí o vídeo e nós vamos agora para o passo a passo. Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, por que isso é tão importante para os clubes de futebol? Parece ser óbvio, mas tem duas razões muito importantes que os clubes buscam ter os estádios mais lotados. O primeiro é financeiro, né? Mais arrecadação, e o segundo, técnico, né? Essa convicção, acredito que haja estudos que mostram que os resultados são mais satisfatórios quando há maior apoio da torcida por trás do time aí, incentivando. Então, os estádios lotados tendem a levar melhores resultados técnicos, que aí também vão desencadear em várias outras coisas positivas, que não é o objetivo da gente falar aqui. Tá? E como a gente faz isso dar certo? Como a gente faz para aumentar a taxa de ocupação dos estádios, público médio, consequentemente a renda média? Bom, a primeira coisa que precisa ser feita, então, diante dessa importância que foi dita, é ter um responsável por essa meta. Qual meta? Aumentar o engajamento da torcida nos estádios, ter maior média de público, uma taxa de ocupação alta. Quando eu fiz um plano de gestão para o Cruzeiro profissional integrado, há uns 2 anos atrás, e essa diretoria teve acesso, implementou algumas das coisas. Uma das grandes ideias que foi implementada parcialmente foi a diretoria de torcidas. Hoje ela foi implementada mais no sentido de um relacionamento com as torcidas organizadas, mas a proposta ia um pouco além. A proposta era ter um diretor que era responsável pelo relacionamento, ou seja, para ações de curto prazo de relacionamento com a torcida, ações de curto prazo para engajamento da torcida, seja engajamento de ir ao estádio, engajamento nas redes sociais, engajamento no sócio do futebol, na aquisição de produtos licenciados e principalmente no longo prazo para o crescimento da torcida, que vai ser o ativo mais precioso para gerar receita e manter a competitividade no longo prazo. Eu já disse isso várias vezes. Mas voltando aqui à questão. Então, dentro dessa diretoria, deveria ser distribuídas as responsabilidades. Lógico, alguém, dependendo do tamanho da estrutura, algumas pessoas podem acumular essas responsabilidades, mas que alguém tenha exclusivamente a responsabilidade, não que ele seja exclusivo para isso, mas que essa responsabilidade seja exclusiva de uma pessoa e uma equipe debaixo dela, que é aumentar o público médio, aumentar a taxa de ocupação nos estádios. Por quê? Porque senão as boas ações que devem pipocar o dia inteiro, vinda de fora para dentro, de dentro para fora, do conselho, nas diretorias, elas vão ficar soltas, desorganizadas, implantadas ao acaso. Se você centraliza essa meta numa pessoa, essa pessoa vai ser responsável por pegar tudo isso, consolidar, catalogar, botar em ordem de prioridade e fazer acontecer. Então, a primeira coisa, nós temos que ter uma pessoa responsável por isso, ok? Bom, o segundo passo é o seguinte: eu tendo essa pessoa, eu tenho que motivar essa pessoa. Eu tenho que engajar essa pessoa, eu tenho que fazer essa pessoa ficar obstinada por alcançar essa meta de aumentar a taxa de ocupação. Como que eu vou fazer isso? Eu vou definir metas e vou definir uma remuneração variável atrelada ao resultado. Então, em última instância, eu definiria uma meta de público médio e renda média nos estádios, nos jogos que vamos pegar no exemplo Cruzeiro, que eu sempre estou usando o Cruzeiro como exemplo nesses vídeos. O Cruzeiro vai ter uma meta de público e renda média quando for mandante, e essa pessoa é responsável ao final do ano, ao chegar ao final do ano, alcançando essa meta. Se ela alcançar essa meta, ela tem que ser recompensada por isso.
porque subentende-se que se ela alcançou essa meta, ela trouxe muito benefício para o Cruzeiro. E ninguém vai ficar querendo se engajar, alcançando sendo que as pessoas que alcançam bons resultados ganham mesmo que as pessoas que não alcançam resultados, né? Nós temos que estimular a meritocracia no sentido de engajar as pessoas. Então, o segundo passo é definir uma meta e uma remuneração variável para essa pessoa. Agora, qual que é o segredo dessa meta? Todo mundo deve estar se perguntando. Qual que é a meta a ser estabelecida, né? Tendo já o responsável e tendo ele com a remuneração variável, a gente tem que ter uma estratégia para definir essa meta ser justa. O segredo de uma meta é que ela seja ousada, ou seja, que ela melhore o resultado que o último gestor teve, ou que teríamos se não tivéssemos gestor, senão não precisaria dele, mas também que seja factível. Não adianta definir uma meta, o Cruzeiro tem que ter uma média de 60 mil por jogo, que é a lotação completa em todos os jogos, que ninguém vai conseguir. Mas como? Porque é o seguinte, tem uma grande dificuldade no futebol, é que os eventos mudam de importância ao longo dos anos. Por exemplo, se um time não joga Libertadores no ano, ele vai ter um maior engajamento, ele vai ter um menor engajamento da sua torcida naturalmente do que quem joga, porque os jogos da Libertadores têm um maior apelo. Ou então, se o time está mal no Campeonato Brasileiro, ele vai ter vários jogos de menor apelo, que a torcida vai se engajar menos naturalmente. Então, para a gente definir uma meta justa, o primeiro passo é a gente pegar no último ano, nos últimos 2 anos, todos os jogos, classificar com a visão de antes do jogo, qual que era o engajamento, qual que era o apelo daquele jogo naquele momento. Então, você vai ter ali, por exemplo, 4 grupos de engajamento. Você vai ter jogos de baixíssimo engajamento, que são aqueles jogos que não tem praticamente nenhum apelo para o torcedor no jogo. Por exemplo, o último jogo agora do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro já estava na posição definida, classificado. O jogo era quarta-feira à noite, num horário péssimo, com transmissão ao vivo para a televisão e contra um time de pequena expressão, de pequena torcida. Qual o apelo para a torcida no jogo? Então, esse jogo a gente tem que classificar num jogo de baixíssimo apelo. A gente vai ter aquele jogo com médio apelo, aquele jogo com um apelo bom e aquele jogo de lotação completa, sensacional, que são aqueles jogos finais de Libertadores, semifinais de Libertadores, que vão lotar por si só, não precisa preocupar muito em fazer muita campanha, que nós vamos lotar. E aí nós precisamos pegar no histórico e fazer uma média. Então, assim, nos últimos 2 anos, qual foi o público médio nesses jogos de baixíssimo apelo? Sei lá, R$8 mil por jogo. E nesses de médio apelo? No médio apelo, o Cruzeiro em média ele teve aí de 15 a 20 mil pessoas, 15 mil em média por jogo. No de bom apelo foi em média 25 mil pessoas por jogo, e nesses de lotação basicamente completa foi uma média de 55 mil pessoas por jogo. Essa é a média histórica do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa fazer o quê? Para esse ano, para esse gestor, precisa combinar com ele o seguinte: nós queremos que você proponha um aumento em cada um desses 4 grupos, que a gente chama de clusters, né, de jogos. Nos jogos de baixo apelo, que você, no ano passado a gente já teve, sem você aqui, sem a gente dar esse suporte metodológico, a gente já teve 8 mil pessoas por jogo. Nós queremos agora esse ano 10 mil pessoas por jogo, um incremento aí de 25%. Tá. Nos de 15 mil, que eram de médio apelo, nós queremos que vá para 18 mil. Nos de 25 mil, a gente quer que vá para 27.500. E nos de 55 mil, que já está quase cheio, vamos para 56. Então, você define a meta por tipo de jogo. Obviamente que conforme o ano ocorra, conforme o número de jogos por cada tipo de grupo de apelo, que isso vai acontecendo durante o ano, porque o desempenho do time impacta muito nisso, a gente vai ter qual que seria a situação se repetisse as médias do ano passado, qual que seria uma média ponderada aos jogos desse ano, repetisse as médias nesses 4 grupos do ano passado, e qual que é a média que a gente conseguiu. O delta foi o ganho desse gestor, foi o que ele trouxe de ganho, e a remuneração variável dele tem que ser em cima disso. Essa parte foi um pouco chata, um pouco técnica demais, mas é só para dizer que tem como definir uma meta justa para engajar esse diretor de torcidas, esse responsável por aumentar o público médio dos estádios, tá? Bom, agora vamos para as outras medidas que têm que ser tomadas. Então, assim, feito isso, na prática nós não temos nenhuma ação ainda estruturante que vai levar mais gente no campo. Nós temos uma ação interna
que vai garantir com que alguém se preocupe em ações para levar a gente do campo. E isso é essencial, isso é o primeiro passo de qualquer gestão. Antes de implementar ideias para se vender mais no supermercado, eu tenho que definir um responsável por se vender mais e uma meta para esse responsável, para garantir que eu tenha alguém focado nisso. Analogamente, foi o que a gente propôs no futebol. Feita então essa primeira ação, definir um responsável interno por aumentar essa média e definir uma meta usada e factível. Nós precisamos agora, uma ação tão importante quanto a primeira, em qualquer empresa de eventos, é uma precificação inteligente dos jogos. Não faz sentido, as coisas já vêm melhorando, você percebe que vários clubes já se movimentam nesse sentido, de ajustar o preço do ingresso à demanda do jogo. Todo evento faz isso. Se você tem um evento com expectativas de lotação máxima, você vai pôr o preço lá em cima para conseguir aferir a melhor receita possível nesse jogo, é o famoso preço de equilíbrio. Se você tem um evento que por algum motivo está com uma expectativa de baixo público, tem eventos concorrentes no dia, tem uma logística difícil, previsão de chuva, alguma coisa que possa trabalhar, você precisa baixar esse preço para aumentar a demanda e conseguir elevar o público médio dos jogos. Toda empresa faz isso. Então, como que o Cruzeiro ou qualquer clube de futebol deveria tratar esse assunto? Deveria pegar aqueles 4 grupamentos que eu falei aqui agora, de tipos de jogos, definir uma estratégia de preço para cada um. Em jogo com baixíssimo apelo, tem que ser um preço muito baixo. Qual que é o limite do preço baixo que o Cruzeiro deve usar? É o limite da margem de contribuição. O que significa isso? Existem custos que são fixos, independente da quantidade de pessoas que vão no jogo. Mas existe, independente, se forem 1.000 pessoas, você vai gastar X. Se forem 2.000, você vai gastar o mesmo X. E existem custos que são variáveis. Conforme está aumentando a expectativa de pessoas, você tem que contratar mais, algum segurança a mais, alguma coisa, botar mais catraca, alguma coisa a mais. Então, cada clube de futebol, ou então a administradora da Minas Arena, que tem um mínimo de gestão, eles têm um custo adicional para cada torcedor a mais que vai num jogo. Então, o clube tem que precificar, no mínimo, um valor igual ou maior a esse para gerar, pelo menos, margem de contribuição maior do que zero. O que é margem de contribuição negativa? É você vender um produto abaixo do preço de custo desse produto. Então, se vai custar para o Cruzeiro, cada torcedor que ele colocar, ele tem um custo de R$5, o Cruzeiro tem que colocar no mínimo ingresso a R$5 para trocar a cebola, ou R$5,50, 5 em 1 já está dando margem de contribuição, que já é lucro. Então, nesses jogos de baixo apelo, o Cruzeiro tem que precificar no mínimo possível, pouco acima do custo por torcedor, para poder trazer mais gente. Vai ganhar muito pouco? Vai ganhar essa margem de contribuição. Vamos supor que o Cruzeiro coloca a margem de contribuição em R$2, então o custo é 5, o Cruzeiro coloca em 7. Se forem, com essa medida de baixar o ingresso para R$7, forem 10.000 pessoas a mais, o Cruzeiro está ganhando R$20.000 com isso. É pouco. Mas aí, do outro lado, o Cruzeiro está fortalecendo tecnicamente, porque está trazendo mais torcida para apoiar durante o jogo, e também isso gera um impacto positivo na marca do Cruzeiro, no marketing, né, que vai ficar com aquela imagem para o Brasil inteiro de que todo jogo, inclusive os de baixo apelo, estão com um público razoável. Então tem que pensar isso. Aqueles jogos de médio impacto já tem que ter uma margem um pouquinho maior, porque tende a vir mais gente. De alto impacto já tem que ter uma margem muito alta, que é onde que o clube vai compensar aqueles jogos com a margem baixa. E aqueles jogos, honestamente, sem fazer nenhum tipo de populismo e pensando que o clube precisa gerar receita, aqueles jogos de altíssimo demanda, que são jogos de finais, que vão lotar, o Cruzeiro realmente precisa botar um preço alto, uma margem alta, que é o momento de se fazer caixa e compensar naqueles jogos de baixo impacto. O Cruzeiro faz seu altruísmo, botando preço no mínimo possível para que não dê prejuízo. Essa é a estratégia. Você pode, eventualmente, trocar essa estratégia de precificação por promoções, né? Você pode usar muito sócio, você pode usar parceiros e fazer outras promoções. Isso é a mesma coisa. Na verdade, você dá 2 ingressos ao preço de 1, você está diminuindo o preço pela metade. Então, na prática, você tem algumas ferramentas para aumentar a demanda em jogos de baixo apelo. Mas o Cruzeiro precisa fazer isso em jogos de baixo apelo, agressivamente. Em jogos de médio, fazer um pouco. Em jogos de alta demanda,
boa demanda fazer menos ainda, e em jogos de altíssima demanda, o Cruzeiro não tem que fazer promoção. Isso são estratégias de gestão profissional que precisa ser feito. Então essa é a segunda grande medida. Se o Cruzeiro adotar um critério de precificação inteligente, eu tenho certeza que automaticamente essa média de público já vai subir muito. Então essa é a segunda ação. E as outras ações, eu não vou trazer elas prontas aqui. Todo mundo sabe que nós temos vários fatores, eixos que impactam no jogo. Horário, facilidade de acesso como logística, a experiência que o torcedor tem, dificuldades para comprar comida, bebida, dificuldades para entrar, acomodação. Então, temos vários fatores. Como que funciona essa gestão? A partir do momento que a gente implementou aquela primeira ação de definir um responsável, esse responsável tem meta, ele vai procurar, de alguma forma, ter outras várias ações para facilitar a vida do torcedor e trazer mais torcedor para o campo. O segredo, então, não está em saber os eixos, né? O segredo está em quais as boas ideias para trazer o torcedor. E para isso a gente tem que usar uma ferramenta poderosíssima que é o brainstorming. E aí do brainstorming, que vai ser puxado por esse gestor que foi nomeado, que foi definido uma meta, uma remuneração variável, que tem todo interesse em aumentar essa média de público, ele vai puxar entre os torcedores ou entre as pessoas internamente quais as sugestões que eles vão dar, e ele vai garantir de priorizar isso e implementar isso para ele alcançar as metas, sob pena dele não alcançar a meta e não ganhar a remuneração variável dele. Então ele tem todo esse interesse. Então a gente usa essas técnicas de brainstorming. Uma das maneiras que o Cruzeiro tem, uma ferramenta preciosíssima, por exemplo, que todo clube tem, o Cruzeiro tem também, é uma pesquisa com o próprio sócio, identificando aqueles sócios que vão menos no campo, o que poderia ser feito para ele ir mais no campo. Obviamente que vão surgir, tem que baixar o preço do ingresso, e a gente já falou que isso vai ser uma estratégia inteligente, vai ter aquele outro cara, não, tem que fazer jogos internacionais com o Barcelona. Quer dizer, vão surgir coisas fora do poder de ação desse gestor, mas vão surgir coisas inteligentes. Melhorar a questão do estacionamento, fazer isso, fazer aquilo, tirar os flanelinhas, melhorar o acesso ao estádio, botar um show do lado de fora, vender cerveja nos dois tempos. Eu não sei exatamente o que vai ser, mas você fazendo uma pesquisa no universo aí de 50, 60 mil sócios, você pega uma amostragem que seja com 1.000, 2.000 pessoas, você vai ter um substrato muito importante de ideias para ser implementadas. E aí é implementar essa ideia mês a mês. A diferença de um sistema de gestão com responsável, com meta e com controle mensal para ver se ele está indo para essa meta, de não ter nada disso, é isso. Quando você tem um sistema de gestão implementado, as ideias são implementadas constantemente. Todo jogo tem uma melhoria nova para melhorar essa experiência do torcedor. Sem isso, as melhorias são implementadas quando ao acaso. Quando se lembra, quando dá vontade, quando acorda com o pé direito, acorda mais motivado. Então ele precisa realmente ter essa meta, esse gestor, essa meta definida. O clube tem que ter para ter uma pessoa pensando nisso o tempo todo e correndo atrás. E tem que ter a cobrança, né? O presidente, o seu superior imediato tem que ter essa cobrança mensal, até para ajudá-lo. Você não está conseguindo levantar a média de público. Você já fez isso e isso. O que está acontecendo? Está acontecendo que apareceu um problema novo. Então vamos matar esse problema novo para trazer o torcedor. Então, mais ou menos nessa linha, é um assunto muito técnico. Meu canal é um canal de gestão, não tem como ser diferente. Como um clube de futebol poderia fazer para melhorar a sua média de público nos estádios. Então é isso, pessoal. Bom, agradeço de novo aí quem ficou até o final. Esse vídeo ficou longo. Nos acompanha aí que eu vou tentar, dentro da medida do possível, ter uma lista já de temas que eu quero abordar aqui, falando sobre gestão profissional aplicada ao futebol. E se tiver dúvida, comentário, algum pedido, deixa aí que eu faço questão de interagir com todos vocês aí para a gente tornar esse canal mais forte, tá bom? Um abraço, valeu!